mas Ele é presente. O Espírito de Deus, só nós não podemos mais pecar contra a palavra dele, contra Ele, porque se nós pecarmos contra Ele, nós estamos sem Ele. Né? Mas se nós estivermos com Ele, Ele estará conosco, é a promessa que Ele nos fez. Aí Ele disse, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, força também, né? Socorro bem presente na angústia, bem presente. Na angústia que você passa, mas Ele não está distante, está perto de você. Aí Ele fala, portanto, porque não temeremos, ainda que a terra se mude. Irmãs, irmã Tereza, a terra mudar, irmã, a terra tremer, é terrível, não é, irmãs? A gente, graças a Deus, nunca fez lugar, somos quase outra abençoada, né, irmãs? Mas é terrível quando você vê, através da TV, a terra abrindo, o carro sendo engolido, e manda pavor, né? Então ele disse, porque não temeremos. Não, Maria Graça, não precisa temer. Não se temer o dia de amanhã. Aleluia. Não precisa randener temer o dia mal. Não precisa temer o dia de Satanás. O balançar da boca dele. Deus é o nosso refúgio. Glória a Deus. Aleluia. Refúgio seguro. Aonde nós podemos abrigar, está tranquilo, irmão. E a sua família, toda a descendência sua. Seu filho não está aqui, seu marido não está. Mas você está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Através da sua oração, através da sua permanência, a sua família é abençoada, porque quem prometeu fica para cumprir. Amém. Glória a Deus. Deus, não temeremos, ainda que a terra mudar, ainda que os montes transportem para o meio do mar. Já pensou no castelo? Você vê um monte mover parar no meio do mar? É, meio difícil, né? Ficar tranquilo, né, irmã? Está descansado. Tem jeito de ficar tranquilo. Lembra nós tranquilo. em Goiânia, quando nós fazíamos uma caravana? Antigamente, os que fazer caravana não tinha esse conforto que hoje em dia já tem, não. Era na carroceria do caminhão, a gente botava o lenço na cabeça, né? Não tinha uma calça esporte para subir. Às vezes os irmãos ficavam parte do caminhão, querendo ver a gente subir, tinha que brigar com eles. Sai daí, nós temos que subir, que era a saia que a gente usava. E a gente saía cantando naquelas caravanas. Me lembro do dia que um caminhão perdeu a barra da direção, falava breque, né? Antigamente falava breque, perdeu o beco. E aí, irmãs, uma irmã comendo bolo, limpando a farinha do bolo do pó, e a irmã falou, você está vendo que o carro está caindo no desespero? Ela falou assim, Jesus está conosco, irmão. No meio daquele povo tinha uma que estava confiante no Senhor. Ela limpava o pedacinho do bolo que caiu no vestido dela, e alguém chegou e balançou e disse, você está vendo o carro? Não, nós estamos na mão de Deus. Se tiver de acontecer, Ele está conosco, mas se Ele está conosco também não vai acontecer. Aleluia. Glória a Então, Deus. porque não temeremos, irmãs. Temer o quê? Sai notícias, sai coisas assim assustadoras, você não precisa temer. Né? Ele disse, não temeremos, ainda que os montes mudar de lugar, ainda que para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza. Foi profunda essa palavra do salmista. Ele tinha comunhão com Deus, ele sabia entender. Ele disse assim, pelo que, ainda que, cujas correntes disseram, não, qual o versículo, irmão? Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza. Você viu um monte abalar, irmãs? A gente não vai ver isso, né, irmão Cláudio? Mas pela palavra de Deus nós vemos. O que é um monte abalar? Aí ele disse assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio da água viva, água da vida. Ele alegra a cidade de Deus, onde tem água, mas tem vida. Né? Se não tiver água, não tem vida. Nós temos muita água. Então agradeça a Deus até pela água que você bebe, pela água que você toma, irmão. Agradeça. Há um rio. Não é uma coisa d'água, não, irmão Cláudio. Aleluia. Mas é um rio de água viva. Eu fui mais o pastor André, mais uns irmãos lá em Goiânia, na época, e nós passamos, irmãos, para lanchar. E aí, eu logo vi uma cascata e uns peixes, um peixe enorme, bem grande, bonito demais, coisa de bichinho bonito que eu acho peixe, irmão. Se você prestar atenção, tanto peixe é bonito. E aí, pensei, me deu vontade de comer um pedacinho de pão, mas eu pensei, eu posso ser impedida por alguém aqui, pode ser que não possa jogar, né? E fiquei com medo, querendo jogar um pedaço com... Esses peixinhos coloridos, né? Irmão, peixe... Não, mano, Esse não é colorido, não. Esse era bem grandão. Aí, o pastor daí entendeu e me fez sombra. Quando ele fez a sombra, eu joguei, né? Joguei um pedaço. Irmã, aquele peixe abocanhou, irmãs, aquele pão, e mascou, soltou na água. Juntou aquele cardume de peixinhos minúsculos. Eu pensei, olha aí o autor da vida atuando. Aquele Deus. Como é que aquele peixe sabia, irmã, entendeu? Que aquele peixinho pequeno, tão minúsculo, não tinha como comer aquele pedaço. Mas ele mordeu o peixe, soltou nas águas e os outros vieram alimentar. Isso é providência de Deus, né? Ele cuida das aves dos céus. Ele diz, por que você se perturba? Por que você passa na cama igual eu, eu tô? Mas não tendo pecado, irmã, contra Deus, porque o que nos separa de Deus é o pecado que às vezes praticamos e guardamos
para sempre. Não adiantou sentar na igreja, cantar no coral, tocar na banda, falar línguas estranhas e não ver Jesus. Não adianta, irmãos. A gente tem que encarar essa salvação como algo supremo da dom de Deus, porque a salvação é dom de Deus. Amém. Ainda que as águas rujem e perturbem os montes ao rio. Aí ele fala, irmão, Deus está no meio dela, não será abalada. Então Deus está no meio, mas no centro, não, Cláudia, não vai ser abalada. Ele firma. Deus está no meio dela. Aí ele diz, as águas perturbam, os montes abalam, mas Deus está no meio dela. Glória a Como Deus. Jonas, irmãos, ali naquele barco, eu posso pensar. Os tripulantes viram aquilo e ele sabia que desobediente, que a gente quando peca, irmão, que estamos de falta, nós sabemos, nós somos conscientes. Até para poder consertar. Porque quando nós erramos, irmão, mas quando nós reparamos o altar, ele nos perdoa e traz novamente a vida e a alegria da salvação para nós. Né? Aí ele aí, ao ricos, aliás, cidade de Deus, Deus está no meio dela, não será abalada. Olha aí, irmãs, as nações se embraveceram, nós estamos vendo rumores, né? As nações se embraveceram, por isso nós hoje oramos pela nação. Aí ele disse, ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Quem é grande diante dele, irmão? Tudo é pó. Tanto faz aquele que é formado, que estava nos palácios, nos pés de arranha-céu, como aquele que estava chocando. Para Deus tudo é o mesmo. E ele guarda todos pela sua infinita graça. Ele disse, as nações se embraveceram, se moveram, ele levantou a voz e a terra derreteu, só com a voz dele. Derreteu. Acabou. O que é derreter, né, irmão do céu? Acabar, né? Tirar água. Tirar líquido. Irmã, e tem gente que, então, vamos falar um português claro, nós estamos em família. Então, narigudo, nariz empinado, que acha que pode. Ele vai indo, resistindo a Deus, eu vou ouvir a palavra, não aceita o conselho, não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de ler a Bíblia. Ele é um crente carnal, ele é crente, porque ele crê. Mas ele existe. Até, irmã, que acontece isso aqui. Até acontece isso aqui. Mas Deus não dá tempo, a oportunidade, até a pessoa refletir. Então ele disse assim, as nações se embraveceram, o rei se moveu, ele levantou a voz e a terra derreteu. Não é nada, né, mas nada. Ele disse assim, eu estava me lembrando, irmã, na construção da arca, Deus deu a ordem para Noé, e ele começou a obedecer. Era o único justo que tinha. O povo comia, bebia, casava, sem casamento. Eu ando preocupado, irmãs, assim, com a situação, porque nós pastores não estamos ganhando. Eu tenho o dom de apacentar. Manda orar para todo mundo, a maior parte dos crentes sentados. Mascando de crédito, no telefone, e não está vendo, nós estamos chegando no final. Esse momento que nós devíamos estar orando, buscando Deus, derramando lágrimas, nós estamos às vezes nos divertindo com coisas lá fora que não nos interessam, que não traz bem para a nossa alma, e depois vai fazer falta. Não é, Marcela? É do ritmo de você pegar seu salário e gastar antecipadamente mais do que você ganha, e aí depois vai te fazer falta. Você tem que ter controle em tudo da sua vida. Sempre guardar um pouquinho. Sempre guardar, sempre com reserva, sempre com o pé atrás. Nunca deixar de orar e buscar o Senhor. E quando você errar, peça perdão. Senhor, eu errei, eu falei o que eu não devia falar, eu fiz o que eu devia falar, eu fui uma pessoa incessante, mas hoje eu quero reerguer meu altar. Noé começou a juntar a madeira, bater as... E alguém passava e criticava dele. Mas Noé sabia que estava obedecendo a ordem de Deus. Quando ele terminou de construir aquela arca, ele dizia, né, irmão? Arrepende, muda a vida. Não, o povo não queria, o povo não, isso aí é louco. Mas quando a chuva começou, eles se lembraram. Mas já era tarde. Irmão, que isso não aconteça conosco. Hoje é dia de nós separarmos o altar. E já olhar para dentro e dizer, mamãe disse uma coisa, irmã, eu achava que parece tão feio, né? Gente pequena. Quando a mãe de 11 filhos, e passou de igreja, mas naquele tempo foi muito difícil. Muito difícil. Hoje está light, né? E aí a gente falou, mamãe, fulano fez assim, como é que ela fala assim, minha filha? Quantas vezes você jejuou essa semana? Mamãe não dava liberdade para nós ficar contra irmão nenhum. Quantas vezes você jejuou essa semana? Virou olho do avesso? Eu pensei, mãe, deve ser muito feio do avesso. Ela dizia, olha, mas nem você, às vezes é você. Eu estou querendo acusar a irmã, mas sou eu, o defeito é em mim. Né? Aí ela dizia, olha, irmã, graças a Deus, todos foram criados na casa de Deus. 11 filhos, né? Uma família grande. E aí ele disse, olha, as nações se embraveceram, a gente se moveu, ele levantou a voz e a terra se derreteu. É muito forte isso aqui, né, Marcelo? Aí ele disse, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. Se ele está conosco, nós somos vencedores. Amém. Né? A irmã que tem um marido que não é crente, não descansa o Senhor, irmão. Faz a sua parte e vai ser salvo. Então, ela contra os escolhidos. Glória a Deus. Né? O filho está rebelde, está desobediente, desconfia no Senhor. Ele disse, o Senhor
o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, agora ele diz, vem contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Vem ver o que ele fez, convida para ouvir. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Né, irmã Cláudia? A guerra que começou aqui, lá no fim, ele domina tudo. Ele é Deus. Digno de glória, digno de honra, digno de louvor. E ele falava, aquietai, sabe que eu sou Deus. Esse versículo, irmã, fala muito comigo quando eu estava falando com Jesus, já disse assim, eu vou embora, vou voltar para Guaratuba. Papai foi pastor lá, meu marido foi também. Eu conheço aquela igreja todinha, naquela cidade, né? Nunca fiquei com comprar para não pagar. Onde eu entrar, eu entro, eu não vou ficar aqui mais, não vou embora. Mas naquela lágrima, lágrima caiu meus olhos, no quarto, na oração. E aí eu falei, não vou ficar mais aqui, Jesus. Isso, porque ele me mandou numa madrugada, vai para as ondas. Interessante, mas que não era para ter luta, né? Eu vi na direção lá, mas tem luta também. Mesmo na direção da colheita. Aí abri a Bíblia e quando cheguei nesse versículo, irmã, essa lágrima caiu meus olhos assim, aquietar, sabe que eu sou Deus. Não vai mudar, não vai voltar, eu tirei de lá, te trouxe para cá, é aqui que é seu lugar. Irmã, chorei que a lágrima caiu nas páginas da Bíblia. Que momento mais lindo que eu vivi aquele momento com Deus. Do joelho e na oração. Amém. Eu não saí da minha casa para reclamar de ninguém, falar da família, de filho, não. Eu fui orar para falar ao Senhor. Essa é uma receita para todas nós também. E quando eu levantei aquele olho vermelho, que alegria, que paz, que consolo, eu pensei, não, eu vou obedecer ao Senhor, Ele me trouxe, cuida de mim. Aí eu falei, Jesus, se for vontade, estou contando isso aqui, mas quero que alguém que ainda não ouviu. Eu vou lá no mercado, não jeito, passo meia hora para ir de pé, meia hora para voltar. Na sexta-feira em promoção. E aí, eu falei, Jesus, se fosse eu falou comigo. Aí, irmão, não abri a boca não, o diabo não ouvi minha oração. Orei no Espírito. Se for o Senhor que falou comigo, eu vou lá nesse mercado, que eu quero achar um dinheiro de papel, indo ouvindo. E saí, irmã Cláudia, chorando, falando isso com Deus, lá naquele... Quando eu entrei no mercado, irmã, que rodeava a banca de tomate, eu olhei para baixo, parecia que era um papel de malinha, né? E a luz estava assim, parecia mais uma luz que uma nota mesmo, R$2. Deus me respondeu a oração que eu fiz a Ele. Eu dei glórias, eu queria estar sozinha para poder falar línguas estranhas, queria abraçar meu Senhor, Senhor, Tu está comigo, pai, o marido morreu, os filhos de sangue, mas o Senhor está comigo, né? Estou na cidade estrentonada, o Senhor está comigo aqui. E aí saiu, irmã, eu chorei tanto aquela manhã com o Senhor, saí dali, agora não entendo, só não quis interpretar, isso que interprete. Lá nesse mercado achei hoje, aí sim fui no esteiro, achei 20. Mesmo dia. Agora, por que número 2, né, Marcelo? Lá 2 e aqui 20. Quer dizer, Deus respondeu? Pois é, irmã. Podia ter sido, né, irmã? Quer dizer, achei 2 lá no mercado e 20 no outro mercado. O que é que Deus tem nisso? Ele confirmou a minha oração. Então, mas ele responde a sua também. Pode pode até demorar um pouquinho mais, mas continua a oração, continua batendo na porta, não desista dos seus sonhos, não desista da precisão dos seus, busca Deus, Ele tem responsabilidade. É verdade. Glória a Deus. Aí ele disse assim, ó, vamos ler todos os últimos? Você viu tanto que é bonito esse último aqui? Tá bom, o último. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor está conosco, irmãos. Não tem que temer. As folhagens começam a balançar, a chuva cai meio forte. Descansa nele. Faça como aquela irmã, o Senhor está conosco. Deus abençoe, irmãos. Desculpa, eu estou aqui substituindo. Mas eu senti alegria. Oh, glória. Você continua sendo forte, irmão. Atendendo o chamado, quem escolheu nós foi o Senhor, né? Então, glória a Deus. O talento de cada irmão, a mão estendida de cada uma, né? Eu me lembro da Irmã Maria Médica, quando chegou para cá, ela passou a luta comigo tão grande, irmã, que a gente nunca nem pôde nem contar para vocês. Nós duas, ela passou comigo. Foi a companheira. Então, veja ela assim, a dedicação dela à obra, o carinho dela, né? E ela certamente espera que muito breve verá toda a família, neto, todos eles aqui na casa. Glória a Deus, Jesus. Amém, Jesus.